Tudo bem, gente? Bom dia, professor Josimar aqui, tudo certo? Gente, vamos lá. Hoje vocês estão assistindo uma aulinha gravada aí, vocês sabem, né? Eu já falei para vocês, semana meu filho ia nascer, então eu tô passando a aula gravada para vocês, tá bom? Vamos lá. O assunto dessa primeira aula é um assunto chamado fórmula centesimal, tá? Esse assunto aqui, ele ainda está na apostila 1, tá? Ele ainda está, deixa eu pegar aqui, opa. Ele ainda está na apostila 1. Na apostila 1, frente A. Tá bom? Na frente A. É o assunto que nós estávamos terminando a última aula. Tá? Nós estávamos terminando, nós falamos sobre as fórmulas na última aula. Então esse assunto aqui ainda é o assunto da frente A, que nós estávamos falando na semana passada. Tá bom? Então vem cá comigo aqui, ó. Fórmula centesimal ou fórmula percentual em massa, tá? Fórmula percentual ou centesimal ou percentual em massa. Ó, o que a gente vai ter que fazer aqui? Ele chama percentual em massa porque a gente vai ter que descobrir o valor, a massa de cada um dos elementos que fazem parte da molécula, entendeu? A massa de cada um dos elementos que fazem parte da molécula, e essa massa a gente vai ter que descobrir a porcentagem equivalente dessa massa. Tá? Quer ver? Bem simples, você vai ver só. Olha aqui, ó. Por exemplo, na molécula de água, H2O. O hidrogênio, ele tem uma unidade de massa atômica, certo? Uma unidade. O oxigênio tem 16 unidades de massa atômica, certo? O hidrogênio tendo uma unidade, o oxigênio tendo 16, eu tenho 2 hidrogênios nessa molécula. Então aqui eu tenho um total de 2. E aqui 1 vezes 1, que isso aqui nós estamos fazendo a massa da molécula, que nós aprendemos na outra aula lá, tá? 16 aqui, isso totaliza para mim 18 unidades de massa atômica, certo? 18 unidades de massa atômica. Então eu quero que você pense comigo o seguinte, essas 18 unidades de massa atômica, elas são 100%, não é? 100% é a massa total dessa molécula de água. 100% é a massa total da molécula de água. Então, o que eu vou fazer? Eu quero descobrir, por exemplo, eu vou descobrir qual é a porcentagem de oxigênio. Então, para o oxigênio, qual é a porcentagem dele? Bom, o oxigênio, na molécula de água, ele contribui, dessas 18 unidades, ele contribui com 16. Então, se 18 unidades são 100%, 16 unidades são X%. 18 unidades são 100%. 16 unidades são X%. Então, a gente vai fazer aqui uma regra de 3. 18 vezes X, 16 vezes 100. Bem simples, bem tranquilo da gente fazer, tá? Deixa o professor pegar uma calculadora aqui. Então aqui vai ficar 16 vezes 100 dividido por 18. Nós chegamos aqui que o X equivale a 88,89%, certo? E isso aqui é do oxigênio. E para o hidrogênio? Bom, para o hidrogênio, né, gente? Nessa molécula só tem hidrogênio e oxigênio. Como o oxigênio vale 88,89, é só eu pegar 100% menos 88,89 e eu vou chegar que o hidrogênio equivale a 11,11%. Tá? Bem simples. Porcentagem em massa é fazer a fórmula, a gente chama fórmula percentual. Tá? Quantos por cento equivale essa molécula, né, dos elementos dessa molécula? Aí nós vamos escrever. Aí nós vamos fazer aqui a fórmula percentual dela. A gente vai escrever assim, ó. Hidrogênio 11,11% e o oxigênio 88,89%. Tá? A gente tem que escrever daí a fórmula percentual.
hidrogênio 11,11% e oxigênio 88,89%, tá bom? Ficou um pouquinho ruim ali, mas vocês vão entender como é que faz. Agora vamos lá. A próxima molécula que eu tenho aqui é o CO2. Essa molécula de CO2, ela é composta por carbono e por oxigênio. Vamos fazer a massa dessa molécula, como a gente fez aqui primeiro. O carbono tem massa igual a 12. Oxigênio tem massa igual a 16. Certo? Sim, né? Agora, carbono eu tenho 1 na molécula, 12 vezes 1, que é igual a 12. E oxigênio eu tenho 2, 16 vezes 2, que é igual a 32. 12 mais 32, nós temos 44 unidades. Beleza? Fizemos a massa da molécula do gás carbônico, da molécula do CO2. A molécula do CO2 tem uma massa de 44 unidades. Então, gente, essas 44 unidades serão meus 100%. Serão meus 100%. Certo? Agora eu vou fazer para cada um. Vamos lá. Eu vou fazer para o carbono. 44 é 100%. O carbono, dessas 44 unidades, ele contribui com 12. Então, para o carbono, 12 equivale a X. Então, vou ficar 12 vezes 100, dividido por 44. Eu tenho aqui que X vale 27,27%. E essa porcentagem aqui é de quem? Essa porcentagem é do carbono. Como essa molécula só tem carbono e oxigênio, então eu vou fazer assim. Para o oxigênio, é só eu fazer 100 menos 27,27. 100 menos 27,27. O oxigênio, então, ele equivale a 72,73%. Tá? Isso aqui é de oxigênio. Professor, eu posso arredondar, professor? Não pode, de forma alguma. Eu não podia colocar 27,3 aqui? Não. Fórmula percentual. Tem que ser o percentual mais correto possível, tá bom? Aí você vem aqui embaixo e escreve carbono 27,27% e oxigênio 72,73%. Pronto. Está aqui a fórmula centesimal ou a fórmula percentual para o CO2. Tá? Beleza? Está tranquilo, né? E agora vamos para o último exemplo. O último exemplo que é a molécula de glicose. Uma molécula agora com 3 elementos químicos. Aqui, na molécula de glicose, eu quero ensinar de 2 formas para vocês. Que na verdade você pode aplicar aqui também. É uma outra fórmula que pode aparecer, tá? A primeira que eu quero ensinar para você vai ser a fórmula por massa. Igual a gente está fazendo, tá? E a segunda forma da gente fazer é calcular por átomos, tá? Tem uma outra forma de fazer aí que também é interessante, tá bom? Olha aqui. Vamos fazer por massa. Então nós temos aqui carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono tem 6, hidrogênio tem 12 aqui dentro da molécula e oxigênio também tem 6. A massa do carbono, 6 vezes 12, a massa do hidrogênio é 1 e a massa do oxigênio é 16. 6 vezes 12. 6 vezes 12 equivale a 72. 12 vezes 1 equivale a 12. 6 vezes 16 equivale a 96. Somando tudo isso aqui, nós temos um total de 180 unidades. Tá? Então, nós já sabemos que 180 unidades equivalem a 100%. Tá? Agora eu vou fazer essa continha, a continha. Bom, se 180 são 100%. Para o carbono, vamos lá. Para o carbono contribui com 72 unidades. Dessas 180 unidades, 72
são de carbono, certo? Então nós temos carbono 72 equivalendo a X. Beleza? Tranquilo, né? 72 vezes 100 dividido por 180, nós temos aqui um X igual a 40%. Então já descobrimos que o carbono nessa molécula equivale a 40%. Aqui tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Então eu não posso pegar o 100 e diminuir do 40, né? O 40 e diminuir do 100 para descobrir os outros. Aqui eu podia, porque aqui eu só tenho 2 elementos, né? Aqui eu tenho 3. Então eu tenho que fazer essa continha com mais um elemento. 180 unidades equivale a 100%. Eu vou fazer a do hidrogênio, tá? Para o hidrogênio, as 12 unidades, né? Que ele contribui com 12 unidades, equivale a X. 12 vezes 100, dividido por 180, eu chego aqui num X de 6,67%. E isso aqui é para um hidrogênio. Pronto, agora sim. Agora eu posso fazer 100 menos 40 menos 6,67. 100 menos 40 menos 6,67. Eu chego em 53,33. 53,33. Esse 53,33 é a porcentagem de oxigênio que tem na molécula, tá? Então, o oxigênio aqui equivale a 53,33%. Você entendeu? Eu poderia ter feito a regra de 3, daria no mesmo, tá? A gente chegaria no mesmo valor. Era só pegar a massa do oxigênio, multiplicar por 100, dividir por 180. Quer ver, ó? 96 vezes 100, dividido por 180, ó lá, 53,33. Daria no mesmo a gente fazer isso daí. Aí eu vou vir aqui e vou escrever a fórmula percentual dele. Então, carbono. Qual a porcentagem de carbono? 40%. A porcentagem de hidrogênio? 6,67%. E a porcentagem de oxigênio é 53,33%. Pronto. Está aqui a fórmula percentual ou centesimal da nossa querida fórmula da glicose. Certo, queridos? Tranquilos? Muito bem. E agora, por número de átomos. É a mesma coisa. Só que a gente vai pensar o seguinte, ó. Eu vou fazer com a glicose também, tá? C6H12O6. Olha só. No total, nessa molécula, eu tenho 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. 6 mais 6, 12, mais 12, 24. Então, nessa molécula de glicose, eu tenho, ao total, eu tenho 24 átomos. Certo? Eu estou ensinando isso aqui para você porque uma hora ele pode te pedir. Ele pode te pedir, faça a fórmula percentual, mas de acordo com o número de átomos da molécula. Tá? Eu poderia fazer com esses aqui também. Tranquilo. Então, eu sei, então, que 24 átomos é o número total de átomos. Por isso eu tenho, então, que 24 equivale a 100%. Vamos pegar, por exemplo, o 6 aqui, o 6 do carbono. 6 equivale a X. 6 vezes 100, dividido por 24, nós chegamos num X de 25%. Certo? Então, 6 átomos equivalem a 25%. Você vê que o carbono e o oxigênio têm 6 átomos aqui. Então, esse 25% vai valer tanto para o carbono quanto para o oxigênio. Beleza? E vamos fazer a outra. 24 equivale a 100%. Está faltando o 12 do hidrogênio. 12 equivale a X. X aqui vai dar 50%.
Então, esse 50% acaba sendo de hidrogênio. Cara, você viu uma coisa aqui? Repara comigo como é diferente. Na fórmula percentual em massa, a massa do hidrogênio equivalia só a 6,67%. E olha que em número de átomos, o hidrogênio equivale a 50%. O hidrogênio equivale a 50% em número de átomos. Por quê? Porque ele tem 12 átomos, dos 24, 12 são de hidrogênio. Então são 50%. Tá? Então você vai vir aqui agora e vai escrever a fórmula da glicose mais em porcentagem de átomo. Você vai vir aqui e vai colocar carbono, que a gente viu 25%, né? 25%, hidrogênio 50% e oxigênio 25%. Tá aí. Beleza, meus queridos? Então isso aqui é a nossa aulinha de agora. É a nossa aulinha, nossa primeira aulinha aí. Daqui a pouco vai ter a segunda aula, tá? Espero vocês aí. Tira um printzinho da tela aí, dá um tempinho para vocês tirarem esse print aí, tá? Aí, beleza, gente. Assistam a aula aí, assistam a aula. O professor tá, né, cuidando ali, fazendo as coisas que é referentes ao filho do professor ali. Qualquer coisa, então, é só chamar o professor aí, beleza? Até semana que vem, até na próxima aula. Bom, na verdade, até semana que vem não, até daqui a pouquinho, beleza? Tchau pra vocês.